Ai, gente, tô com uma vontade de comer um pão doce hoje. Esse é um pão que leva poucos ingredientes. A massa fica fofinha e tem o recheio, que você coloca só se você quiser. Eu tô com vontade de comer um pão doce, então eu vou colocar logo uma goiabada. E então, vamos pra cozinha? Então vamos começar essa receita pegando a farinha de trigo. Eu separei aqui 3 xícaras de farinha de trigo. Essa farinha não tem fermento. É a farinha do tipo 1, a mesma que você usa aí para fazer o seu bolo. Só que eu não vou colocar toda a farinha não. Eu vou deixar sobrando aqui, ó, mais ou menos uma xícara de farinha, menos até, né? Meia xícara de farinha de trigo. Por quê? Pode ser que eu não precise de toda essa farinha, pode ser que eu use toda a farinha. Então, para garantir, eu não vou colocar tudo, tá? E eu vou colocar aqui também uma colher de sopa de fermento biológico seco e 5 colheres de sopa de açúcar. Se você achar que a massa fica muito doce, às vezes você não gosta de tão doce assim, você pode colocar um pouquinho menos de açúcar. E lembrando que todas as medidas dessa receita estão aqui embaixo na descrição do vídeo, então se você tiver alguma dúvida é só dar uma olhadinha aí. E a medida da xícara que eu usei para essa receita é de 240 ml. E agora, ó, misturei aqui rapidinho a farinha, o fermento e o açúcar. Então eu vou abrir um buraco aqui, ó, no meio da massa e vou colocar um ovo inteiro. Uma colherzinha de café de sal, é um pouquinho de sal só para, né, temperar a massa. 3 colheres de sopa de óleo e uma xícara de leite morno. Tá quase frio, é um leite bem morninho assim, sabe? Que você pega assim, você fala, ai, que gostoso. Mas não é um leite quente que você sente que tá muito quente, que esquenta, que queima, tá? O leite muito quente queima o fermento e danifica ele. Depois o pão não cresce direito. Então é importante tomar cuidado agora com o leite. Mas se de repente você tiver dúvida, você pode usar o leite em temperatura ambiente. Até porque, eu não sei aí onde você mora, mas aqui tá tão calor que o leite em temperatura ambiente e o leite quente tá quase a mesma coisa. Então, ó, vou misturar bastante agora, mas misturar mesmo com vontade para misturar bem a massa. Se você quiser, você pode usar uma batedeira, tá? Então, ó, só bater bastante. Já misturei bastante a minha massa, então agora é só colocar o restante de farinha de trigo. E como o meu ovo tava bem grande, eu tô achando aqui que vai faltar farinha, sabe? Então, deixa eu tirar aqui, ó. Então, eu separei aqui mais meia xícara de farinha de trigo. Não vou colocar agora. Primeiro, eu vou misturar aqui com as mãos e vamos ver se realmente vai precisar. E você faz isso aí também. Pode ser que, né, 3 xícaras seja o suficiente. Dependendo do tipo da farinha, às vezes vai até sobrar um pouco de farinha. Ou então, pode acontecer de faltar, como eu tô achando que vai faltar a minha aqui, ó. Tô achando ela bem mole. Ó, realmente tá muito mole, então eu vou colocar mais meia xícara de farinha de trigo. E agora é só misturar bem, eu acho que agora com essa meia xícara vai dar certo. Já misturei bem toda a farinha na massa e olha só, como ela ficou muito macia, mas tá um pouco embolada. Quando eu pego, dá pra sentir que tem bastante farinha que tá ali embolada ainda. Então eu vou sovar essa massa uns 2 minutinhos, só mesmo pra deixar ela mais lisa. E eu vou colocar um pouco de farinha na mesa. E é só trabalhar a massa do jeito que você achar melhor. Eu gosto de ir puxando a massa e empurrando, assim, ó. Empurra e puxa, empurra e puxa. Pronto, gente, já trabalhei bastante com a minha massa. E olha só, como ela ficou ainda mais lisa. E é uma massa que ficou um pouco mais firme agora. Depois de sovar, de trabalhar com a massa, ela acabou ganhando um pouco mais de estrutura. Então agora, essa massa precisa descansar por pelo menos uns 30, 40 minutos ou até que ela dobre de tamanho. Então, eu só vou pegar aqui, ó, uma tigela, colocar um pouquinho de farinha no fundo, colocar a massa, tampar e deixar lá descansando por pelo menos 40 minutos. Aqui já se passou 40 minutos e a massa cresceu bastante. E precisa tirar o ar da massa e é só puxar assim, ó, de um lado para o outro, até que ela volte ao início de fermentação. Agora tem que dividir essa massa. E eu já dividi a minha massa em 12 partes iguais e cada pedaço de massa pesou em média 65 gramas. E agora para fazer os pãezinhos é muito fácil. Pega um pedaço de massa, coloca na mesa e com a ajuda de um rolo é só abrir a massa num retângulo comprido. Se a massa estiver grudando demais, você pode colocar um pouquinho de farinha sobre a mesa.
Mas eu aqui, ó, acho que nem precisa, ó, como ela sai bem fácil. Então é só esticar a massa. Pronto, já estiquei a minha massa bem fininha. E agora é só dobrar ao meio e ao meio mais uma vez. Pronto. Para rechear essa massa, eu vou usar goiabada. Eu cortei a goiabada em tiras, olha. Em tiras finas, não é muito grossa. Porque senão fica muito doce, mas é a gosto, tá? De repente você gosta aí de um pãozinho mais doce, você coloca mais goiabada. Então eu peguei aqui, ó, uma tira, vou colocar aqui, ó, de um lado da massa e vou fechar. Assim, ó. Deixa eu fazer de outro jeito. Assim, ó, coloquei, vou fazer um sanduichinho aqui. Quer colocar mais uma tira pra cá? Pode. Eu acho que fica doce demais. Então, eu vou colocar só uma mesmo. E daí eu vou girar, formando um caracol, ó. O final da massa, aperta bem firme e fecha. Depois, pega uma forma e unta com bastante manteiga e farinha de trigo. Dê preferência para formas mais baixas, tá? Com a lateral mais baixa, porque assim vai ter uma distribuição melhor de calor. Depois é só colocar os pãezinhos na forma e não esqueça de deixar um espaço entre eles. Depois de colocar todos os pães na forma, é só levar ao forno que já está pré-aquecido a 180 graus. Deve assar entre 35 a 40 minutos. E eu não vou deixar crescer agora a massa mais um pouquinho, né? Uns 10, 15 minutos, porque eu não quero que eles percam esse formato, ó, assim, né? Eu acho que tá bonitinho assim. Ainda assim, no forno, eles vão crescer mais um pouco. Então, eles não vão ficar desse tamanho, eles vão crescer mais, tá? Mas eu não quero que cresçam tanto. Então, vamos lá. Forno pré-aquecido a 180 graus e deve assar por aproximadamente 35 a 40 minutos. E a grade está no meio. E depois de 35 minutos, olha os pãezinhos prontos. Como eu disse para vocês, eles cresciam no forno. Olha só como cresceram bastante e ficaram bem bonitos. Lembra que eu disse do formato deles? Que se não crescesse demais, eles não perdiam esse formato, ó. Que eu acho bem bonitinho. Agora, uma dica que eu preciso dar para vocês é que eu usei a goiabada cascão. Acho que eu não falei lá no começo. E ela é um pouco mais firme do que aquela goiabada comum de corte, né? Porque aquela lá, quando coloca no forno, ela derrete bastante. Esse aqui até derreteu um pouco a mais, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí que derreteu bastante. Então, aí o que acontece? A goiabada cai pra fora. Então, se de repente você for usar aquela goiabada comum, né? Aquela do tabletinho quadradinho assim, de 200 gramas, geralmente, né? Aí você coloca a goiabada mais pra dentro, tá? Não deixa ela tão pra fora como a minha ficou, porque a minha não derrete tanto, então ela não chegou a cair toda pra fora, senão ela vai esparramar toda na sua forma. Ou então você pode fechar todo o pãozinho mesmo, fechar ela inteira dentro do pão, também fica bonito e fica gostoso. Então é só um jeito de fazer que eu quis mostrar pra vocês. E eu gosto muito, porque eu acho, gente, que fica muito bonitinho, ó. Você colocar na mesa, não fica uma graça? Eu vou cortar um aqui pra mostrar pra vocês, esse esparramou um pouco mais, ó. Mas olha só. Que massa gostosa, assim, ó, macia. E a minha já esfriou até um pouquinho. Eu deixei um pouco mais na forma, ó. Assou bem embaixo. E olha só. Ó. Olha que massa gostosa. Ai, que eu adoro. Eu adoro, gente. Eu adoro pão doce, eu adoro doce. Eu sou pior que formiga. Você é assim também? Conta pra mim se você é assim. Porque eu sou uma tristeza. Eu adoro doce. Mas é isso, gente. Espero que você tenha gostado dessa receita, que você faça, hein? E se você fizer, você não esquece de vir me contar o que você achou, porque eu gosto muito de saber sua opinião. Se de repente você tem um jeito diferente de fazer essa receita, você me conta também, porque eu gosto de aprender com você. E preciso agradecer, né? Por você ter ficado comigo até aqui. E também preciso agradecer o pessoal que tá chegando agora. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. E se você não é inscrito, se inscreve. Porque toda semana tem receita nova por aqui. E ó, não esquece de deixar o seu like, tá, gente? Porque aí o YouTube entende que vocês gostaram da receita. Eu também vou saber que vocês gostaram. E de repente eu trago mais receitas parecidas com essa, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus. E eu espero vocês no próximo vídeo. Vou comer o meu pãozinho. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet.
have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone.